Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao vídeo desta quinta-feira do canal do Santos Migral. Acho que é quinta que esse vídeo está sendo postado, mas se não for, sejam muito bem-vindos de qualquer jeito. Quem fala aqui é o Manu, como sempre. Antes de começar a falar sobre o assunto do nosso vídeo, peço para que você se inscreva no canal. Se já é inscrito ou inscrita, verifica a notificação, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos envios. E por favor, deixa aquele like maroto, porque dando like você alimenta o algoritmo e o algoritmo recomenda os nossos vídeos para mais e mais santistas, beleza? Bom, o Campeonato Brasileiro tá para começar. O Santos enfrenta o Grêmio, logo o Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira rodada. Partida um tanto ingrata para o Santos, né? O Santos não é favorito para esse jogo. Mas o vídeo de hoje é para avaliar, não necessariamente as chances do Santos, mas em que lugar eu acho que o Santos se encontra entrando nesse Campeonato Brasileiro. Eu vejo muita negatividade e muito pessimismo, e como um bom santista eu estou bem acostumado a esse pessimismo. Não é a primeira vez que falam que o Santos vai cair. Desse ano o Santos não escapa. Esse ano o Santos vai cair. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez. Sempre falam que desse ano o Santos não escapa. E o Santos continua aí na primeira divisão do futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro. E, enfim, contrariando as análises e até as vontades de muitas pessoas. Mas esse ano, muita gente está falando que o Santos vai cair. E a campanha do Santos durante a temporada, ela vem reforçando, né, essas análises, vem meio que embasando essas análises. A gente não pode ignorar o péssimo Campeonato Paulista que o Santos fez, o péssimo futebol que o Santos tem apresentado. E se o Santos brigou contra o rebaixamento até determinado momento, né, no Campeonato Paulista, porque quase que se classificou na última rodada. Campeonato no qual o nível de competitividade não é tão forte quanto no Campeonato Brasileiro. Imagina no Campeonato Brasileiro, o Jorge Igor, que é um cara que tem um canal muito legal no YouTube, e é narrador e tudo mais, santista, ele tá cravando que o Santos vai cair com 8 rodadas de antecedência. Eu discordo frontalmente disso, e vou dar os meus motivos porque, quer dizer, vou fazer uma análise, eu acho que fique bem claro o porquê de eu discordar disso, analisando o elenco do Santos. E eu venho dizendo nas lives pós-jogo que eu considero que o Santos tem entre o 8º, 9º e 12º, 13º elenco do Campeonato Brasileiro, da Série A. Tá? E aqui eu montei aqui uma... Deixa eu pegar minha colinha no bloco de notas aqui. Tem entre o 9º e o 13º elenco do Campeonato Brasileiro. O Santos, na minha análise, o Campeonato Brasileiro, no caso, tem 8 times que têm elencos indiscutivelmente melhores que os elencos do Santos. São esses times: Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esses times têm indiscutivelmente, acredito eu, elencos melhores que o elenco do Santos. Aí já são 8 times, mais o Santos 9 times. O Santos tem indiscutivelmente mais elenco do que 4 times no Campeonato Brasileiro. São esses times: Cuiabá, Curitiba, Goiás e Bahia. Isso eu acho que não se discute. Esses 4 times não se discute. O Santos é muito mais time, muito mais elenco do que esses 4 times, e tem menos elenco do que os outros times, 8 times que eu mencionei. São 12 times, com o Santos 13, sobram 7. Desses 7, eu vou analisar brevemente cada um deles. Eu acho que o Santos briga. Eu divido esses 7 restantes em 2 blocos. Um pouquinho mais acima, outro um pouquinho mais abaixo. O bloco que está mais acima possui o São Paulo, o América Mineiro, o Vasco e o Fortaleza.
E o bloco que está mais abaixo possui o Botafogo, o Bragantino e o Cruzeiro. Eu acho que o Santos pertence a esse primeiro bloco intermediário que vem depois dos 8 primeiros. 8 primeiros, vou repetir. Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Na minha opinião, o bloco seguinte de forças do Campeonato Brasileiro vem na sequência com, e não necessariamente na ordem que eu vou falar, tá? Santos, São Paulo, América Mineiro, Vasco e Fortaleza. Eu acho que o Santos tem um elenco competitivo e razoavelmente forte, com um trabalho fraco. Essa é a minha premissa. E nesse primeiro bloco, a gente tem o time do São Paulo, que tem um elenco competitivo, razoavelmente forte, com o trabalho regular do Rogério. Eu acho que eles partem à frente do Santos. O São Paulo parte à frente do Santos, mas eu acho que o Santos se equivale. Dependendo de como o trabalho evoluir, principalmente se a gente olhar para as opções, o Santos tem um elenco que cada vez mais tem opções interessantes. O América Mineiro tem um elenco bom, tem peças boas, como Emmanuel Martinez, como o Benítez. Mas, novamente, quando a gente vai olhar as opções, Nino Paraíba, Wellington Paulista, não é um elenco tão robusto quanto o elenco do Santos. Mas o Mancini faz um grandíssimo trabalho, um trabalho muito bom. Ele chegou na final do Campeonato Mineiro, chegou invicto, tá? Perdeu os 2 jogos da final para o Atlético Mineiro, verdade. Mas a campanha do América até o momento é de 15 jogos, 9 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. Eu acho que elenco por elenco o Santos tem mais elenco, mas trabalho por trabalho, o trabalho do Mancini é considerado muito melhor do que o trabalho do Odair Hellmann. Eu não sei quem parte na frente, porque o Santos, pelo jogo que apresentou contra o Botafogo, parece que está evoluindo. Parece. A gente tem o Vasco, que tem um elenco relativamente bom. Eu não acho um elenco incrível. Tem o Pedro Raul, que assim, é um goleador, mas também não faz uma grande temporada. Perdeu alguns gols e alguns pênaltis decisivos para o Vasco. Fez uma boa campanha no Carioca. Se classificou em segundo lugar, mas caiu na Copa do Brasil pro ABC. A gente está encaminhando a nossa classificação contra o Botafogo de São Paulo. Ganhamos de 2-0 o jogo de ida. E passando pelo Botafogo, a gente vai para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco caiu na fase anterior pro ABC, tá? Nos pênaltis. E o Vasco também caiu na semifinal do Campeonato Carioca pro Flamengo do VP, perdendo os 2 jogos. É um elenco razoavelmente bom, com na minha opinião, péssimo trabalho do Barbieri. Péssimo, ele é muito fraco mesmo. Eu acho que o Santos parte à frente do Vasco do Barbieri, parte atrás do São Paulo do Rogério e parte meio ali, cabeça a cabeça com o América. Sobra o Fortaleza nesse grupo. Fortaleza, não preciso falar do trabalho do Vojvoda, que é um trabalho incrível, mas eu acho o elenco consideravelmente mais fraco que o elenco do Santos. Tá? Ganhou o Campeonato Cearense em cima do Ceará, mas foi eliminado na Copa do Nordeste pelo mesmo Ceará. Inclusive, perdeu alguns jogos para o Ceará nessa temporada. Não se classificou para a Libertadores, passou da primeira fase da pré-Libertadores, mas na segunda fase da pré-Libertadores perdeu os 2 jogos para o Cerro Porteño e não se classificou, está na Sul-Americana. Uma prova de que o elenco não é tão forte quanto o do Santos é que eles pegaram o Zanocelo. Saca? O Vasco, até pouco tempo atrás, queria o Zanocelo. Então eu acho que são 2 elencos, tanto do Vasco quanto do Fortaleza, que não são tão fortes quanto os elencos do Santos. O Vasco tem um trabalho muito ruim do Barbieri. O Fortaleza tem um ótimo trabalho do Vojvoda. Mas eu acho que o Santos tá ali. Eu acho que América, Fortaleza e Santos estão um pouquinho atrás do São Paulo e à frente do Vasco. Então, depois dos 8, eu acho que o 9º time, a 9ª força é o São Paulo. Aí 10º, 11º e 12º tá entre América, Mineiro, Fortaleza e Santos. E eu acho que o Santos vem evoluindo, novamente me baseando pelo que o Santos mostrou
nesse último jogo. O elenco do Santos, cara, eu falava, inclusive na última live que eu fiz pós-jogo, eu vi a escalação do Santos contra o Botafogo e ela me agradou, com alguns poréns, obviamente, né? Ver o Camacho de titular nunca é legal. Lucas Barbosa, por mais que ele seja útil e ele entregue estatísticas como bons passes, faz seus gols de vez em quando, marca bastante, é um jogador que tecnicamente ele tá abaixo do que eu acho que o time titular do Santos precisa. Mas eu vi um bom time, com o Dodi, com o Lucas Lima, com o Ruiz, que me agradou também. O Marcos Leonardo, querendo ou não, fez o gol dele de pênalti, né? É um jogador que tem faro de gol e eu espero que melhore. É um bom jogador com muito potencial. A nossa zaga com Messias e Bauerman se portou muito bem. Eu acho que o tempo de banco do Bauerman fez muito bem para ele. O Felipe Jonathan não tendo o Felipe Jonathan e o Natan não tendo que avançar muito, porque a gente tem 2 meias abertos. Fizeram partidas seguras. Eu devo fazer um vídeo para falar mais sobre o padrão do Odair. E os jogadores que entraram foram jogadores que, quando eu vi saindo do banco, eu falei, poxa, são bons nomes. São jogadores que podem modificar um time saindo do banco, como o Miguelito, como o Ângelo, como o Carabarral, que é bom jogador. O Carabarral era titular absoluto do Argentino Júnior, que tá aí na Libertadores. Era titular absoluto. Como é que um jogador desse não pode acrescentar algo ao Santos? Claro que pode. O Carabarral entrou, quem mais entrou? O David entrou bem, mas com o David a gente tem que ter paciência. O Rodrigo Fernandes entrou no lugar do Camacho. Para mim o Rodrigo Fernandes é titular, mas o Rodrigo Fernandes, se ele for uma opção, ele é uma ótima opção, na minha opinião, embora ele não tenha entrado bem no último jogo. E aí eu vi me perguntando, quais times, fora os 8 que eu citei, os 8 que são mais fortes, São Paulo, Vasco, Fortaleza, América Mineiro, tem opções tão boas quanto as do Santos. Lembrando, o Santos tem o Soteldo para voltar, tá voltando. O Santos tem o Mendonça para voltar, e o Mendonça é um jogador que tecnicamente ele não tem um arsenal muito vasto de qualidades, mas é um jogador agudo, perigoso, que faz gols. A gente tem o Joaquim na zaga, que para mim é titular desse time do Santos. A zaga para mim tem que ser Joaquim pela direita e Bauerman pela esquerda. Então eu acho que o Santos tem boas, não só um time competitivo, como boas opções. Esse time completo, com a volta do Soteldo, com a volta do Mendonça, com a chegada do Luan Dias, do Bruno Mezenga, do Inocêncio, que é um jogador que joga nas 2 laterais, é um time que fica bem fortalecido para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas eu não falei ainda sobre todo o pelotão intermediário. Eu falei pela cabeça do pelotão intermediário, que eu acho que é a parte na qual o Santos se encontra, atrás de São Paulo, à frente do Vasco e brigando com América e Fortaleza. Depois tem o Botafogo, que é um trabalho que eu não acho muito bom, do Luiz Castro. O Botafogo não ficou entre os 4 do Campeonato Carioca. Ganhou depois a Copa Rio, ou Taça Rio, sei lá, que é o campeonato que o pessoal que não se classifica disputa. Empatou com o Magallanes na estreia da Sul-Americana. E o Botafogo jogou com um a mais. O Magallanes teve um expulso com 5 minutos de segundo tempo. E se a gente reclamou que o Santos se matou para ganhar do Blooming, que era penúltimo lá no Campeonato Boliviano, o Magallanes é antepenúltimo do Campeonato Chileno. Um time fraquíssimo. E o Botafogo só empatou com esse time. Cara, o Tietê é titular do Botafogo. Honestamente, não tem mais elenco do que o Santos. E eu acho que o trabalho do Luiz Castro não é... Eu não quero falar tão bom, porque dá a entender que o trabalho do Odair é bom, e não é. Mas eu acho que é tão ruim ou pior que o trabalho do Odair. O pessoal falou muito do Cruzeiro, né? Cruzeiro, SAF, não sei o quê. O Cruzeiro até poucos dias atrás queria o Luiz Felipe. Que bom elenco que é o Luiz Felipe. Eu podia terminar o argumento por aqui, tá? Podia terminar o argumento por aqui. O Pepa tá chegando, português, bom treinador. Ele pode melhorar o time do Cruzeiro, mas eu não tô fazendo futurologia. Quer dizer, tô tentando ver aonde o Santos parte de acordo com o que o Santos apresentou e os outros times apresentaram. Muita gente está falando que o Santos vai cair sem ter prestado atenção no que está acontecendo no resto do futebol brasileiro. E é isso que eu estou tentando
passar para vocês. O Cruzeiro caiu na semifinal do Campeonato Mineiro pro América, perdeu os 2 jogos pro América. Na campanha do Mineiro, fez uma campanha bem fraca, teve 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, perdeu inclusive pro Pouso Alegre. E, enfim, novamente, é um time que queria o Luiz Felipe. Se o elenco é mais forte que o Santos, porque eles querem o nosso 5º zagueiro. É nosso 5º zagueiro? Messias, Bauerman, Maicon, Joaquim. Aí tem o Alex, tem o Zabala. Nosso 7º zagueiro, mano. Pelo amor de Deus. Honestamente. É bem mais fraco. Um elenco mais fraco do que o elenco do Santos. E não vem fazendo uma boa temporada. Vem fazendo uma temporada fraca. Tem o Bragantino. O Bragantino terminou na nossa frente no Campeonato Paulista. Eu acho que tem um elenco competitivo. Na verdade, eu acho que o Bragantino desse segundo grupo é o que está mais à frente. Está à frente do Botafogo e do Cruzeiro. Mas acabou de perder o Arthur, que é o seu principal jogador. E isso enfraquece bastante o elenco competitivo. Mas eu não acho ele além de médio. Eu não acho um time forte. Não acho um time que põe medo. Apesar de eu achar que o Caixinha faz um bom trabalho, eu acho que ele extrai mais do grupo do que o grupo normalmente oferece. A saída do Arthur acho que enfraquece demais esse time. Eles caíram no Paulista contra o Água Santa, nos pênaltis. Passaram na primeira fase da Copa do Brasil com um empate contra o Bahia de Feira. E caiu na segunda fase da Copa do Brasil contra o Ipiranga. Perdeu de 3-1 do Ipiranga, jogando com 1 a mais. O Ipiranga jogou com 1 a menos por mais de 20... Teve um expulso com 70 minutos de jogo. Então jogou até os 90 mais os acréscimos. O jogo estava 2-0. O Bragantino fez um gol e tomou o 3º. Então eu acho que o elenco não é mais forte que o elenco do Santos. O Caixinha faz um trabalho melhor que o trabalho do Dair. Mas eu acho que essa saída do Arthur diminui muito a força do time do Bragantino. Eu acho que o time do Bragantino vai sentir muito essa saída. Enfim. E aí, fora isso, sobram os 4 últimos times que eu também não vou comentar. Bahia, Goiás, Coritiba e Cuiabá. Times muito fracos. O Santos é muito mais elenco do que esses 4. O Santos é muito menos elenco do que Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Santos tá no mesmo bloco, na minha opinião, de São Paulo, América, Vasco e Fortaleza. Atrás do São Paulo, à frente do Vasco, junto com América e Fortaleza. E também está acima de Botafogo, Cruzeiro, de Bragantino, Botafogo e Cruzeiro. Essa é a ordem. Para mim, a ordem depois dos 8 primeiros seria São Paulo. Aí empatados ali, brigando, América, Fortaleza e Santos. Vasco logo abaixo. Bragantino, Botafogo e Cruzeiro. Sendo que desse pelotão intermediário, o Santos, sei lá. Se o trabalho do Daír não encaixar, ele pode cair mais. Pode terminar abaixo de Bragantino, abaixo de Cruzeiro, abaixo de Botafogo. Mas eu acho que o Santos parte como entre a 9ª e a 13ª força ali. Brigando com times como São Paulo, América, Vasco e Fortaleza. Não, o Santos não vai cair. Muito menos com 8 rodadas de antecedência. Eu sustento o que eu digo. Eu acho que eu apresentei argumentos aqui sobre as campanhas, sobre os times, sobre os trabalhos dos treinadores. E eu aceito debater isso com quem quiser, cara. Em qualquer live ou quem me chamar para algum canal. Eu acho que a gente tá num desespero meio desnecessário. Tá? É verdade que o trabalho do Daír não é bom. Mas a gente tem que olhar o que os outros times que vão disputar a Série A estão fazendo, que tipo de trabalho está sendo feito, quais as campanhas desses times e quais os elencos desses times. O Santos tem um elenco, acredito eu, que se bem treinado, muito competitivo e que pode dar problemas para os 8 times mais fortes, se bem treinado, não é o caso no momento, né? E tem peças para voltar, tem o Soteldo para voltar, tem o Mendonça para voltar. A gente tem boas opções como o Joaquim, como o Fernandes, como o Ângelo, como o Miguelito, como o Carabarral. Estão chegando reforços do Água Santa. Eu acho o Luan Dias um ótimo reforço. O lateral é muito bom porque ele atua nas duas. E o Mezenga, enfim. Não reclamo de ter
mais um centroavante, mas não é o que eu traria. De qualquer jeito é isso aí, essa é a minha análise. O que vocês acham? Em qual posição o Santos parte no Campeonato Brasileiro? Eu falei bobagem, o Santos é o pior time do Campeonato Brasileiro, de longe, como muita gente eu vejo falando nas redes da Santos Mil Grau, e discordo absolutamente. Eu não acho. Eu acho que o Santos está entre a 9ª e a 13ª força, e eu expliquei os meus motivos. Se vocês discordam, comentem aí. Se vocês concordam, também deixem um comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixem um like e aguardem os nossos próximos vídeos, beleza? Pra cima deles.